Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por mais esse domingo em que estamos aqui para cultuá-lo, a Ele que vive, que reina, a Ele que está entre nós, e eu sei que você crê nisso, não é verdade? Deus está aqui, louvado seja Ele, estar presente em nossas vidas através do Espírito Santo e nos trazer toda essa alegria que é estar na presença dEle, para rendermos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é claro, quando nos reunimos, sempre é dia de festa, não é verdade? Aprender um pouco mais da santa palavra do nosso Deus, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João 4, nosso partir do versículo 19 até o 42, a gente vai fazer essa leitura durante a nossa reflexão aqui, mas eu peço que você abra sua Bíblia, por mais que o texto venha a ser projetado, busque intimidade com a sua Bíblia aí, né? Já se localize o texto aí, para que você possa esse manejo com a Escritura Sagrada, casa também, onde você estiver, que realmente Deus fale aos nossos corações. João, versículos de 19 ao 40. Antes de iniciarmos a nossa, que feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, buscar a instrução do nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nos colocamos em oração diante do Senhor, certo é a nossa oração e certamente nos instruirá a ação do Teu Santo Espírito através da Tua Palavra. Que seja o Senhor a falar uma vez a cada um de nós aqui, transformando as nossas vidas, realizando uma ação que só o Senhor pode realizar. Que a Tua Palavra penetre o nosso Deus e assim nos restaure. Nos ajude a viver para a Tua honra, para a Tua glória, tendo vidas santas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nesse texto, aqui no Evangelho de João, capítulo, cantamos aquilo que está dentro do contexto aqui do capítulo 4, onde o pastor Gerson, há 2 domingos atrás, né? 2 domingos atrás, com a unção de coros, ele deu início, 4, onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana num poço, ela está ali, e é muito interessante, a gente começa a perceber que dentro dessa história, ocorre a conversão dessa mulher samaritana. Uma mulher que era completamente diferente, vivia de maneira diferente dos costumes judaicos, uma história que envolve, e nós vamos ver isso hoje, não apenas a sua conversão, mas a conversão também de muitos outros samaritanos. Por isso colocamos como tema aqui da nossa reflexão nessa noite, a conversão dos samaritanos veio a acontecer como fruto de algo que essa mulher fez, como consequência daquilo que ela fez. E é muito interessante como que todas as coisas acontecem dentro da providência de Deus. Rev Gerson deixou muito bem claro, há 2 domingos atrás, que foi intencional a passagem de Jesus por aquela vila de Samaria, por aquela região onde os judeus preferiam dar a volta por conta de uma rixa que existia entre judeus e samaritanos. Então o trajeto que era feito da Judéia a Galileia, meus irmãos, um judeu, ele não passava pela região de Samaria, ele preferia dar a volta. Tamanha era a crise no relacionamento entre judeus e samaritanos. Mas o texto deixa muito bem claro e evidente a cada um de nós que Jesus quer passar por ali. Leia comigo o versículo 4, que diz o quê? E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Necessário não porque era o caminho mais fácil a se fazer, mas meus irmãos, precisamos compreender é que Jesus queria se encontrar com essa mulher. E no decorrer da conversa, chega um momento em que, depois de apresentar àquela mulher a água viva, como nós cantamos, a água que realmente poderia saciar a sede, depois de tantas buscas que ela teve, em tantos relacionamentos, o próprio esse conhecimento que ela tem, de que ela já teve 5 maridos. Ele que estava com ela agora não era o seu marido, ou seja, a ênfase que Jesus dá no seu é que aquele homem não era dela, era de outra. Ela vivia em pecado. Ela vivia em adultério. Então ela diz o seguinte para Jesus: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Depois dessa revelação que Jesus traz a partir do seu conhecimento, é exatamente aqui que a história da direção do propósito eterno e soberano de Deus para a vida do ser humano. Porque eu acredito que aqui, no meio desse contexto, a mulher tem genuíno acerca da intuição sobrenatural. Ela pode ainda não compreender todas as coisas, completamente quem Jesus é, mas o que ela sabe é que Ele entende. O que ela sabe é que de uma forma que isso foi revelado a ela, só poderia acontecer se Deus estivesse agindo. Isso só poderia ser real, genuíno e verdadeiro se Deus estivesse agindo, porque o seu coração foi desnudado, o seu pecado foi... E mesmo que ainda ela não entendesse todas as coisas, os detalhes, ela pergunta para Jesus acerca de onde ela deveria ir então, para se reconciliar com Deus, para consertar a sua vida e ter o perdão dos pecados.
em Jerusalém? Ou será que, afinal de contas, os samaritanos estão certos que é nesse monte que Deus deve ser adorado? É basicamente isso que ela diz no versículo 20, veja comigo. Eles adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E perceba que a essência da resposta que Jesus dá a essa mulher é que relacionar corretamente com Deus, relacionar-se corretamente com Deus, não requer mais edifícios, templos, montes, sacerdotes ou sacrifícios de animais, porque eles serviam apenas para quê? Para uma realidade muito maior e mais que o próprio Senhor Jesus personifica. Porque Jesus, Ele é quem tem a habitação plena do Espírito Santo. Ele é o nosso sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. Então, de ela dizendo o seguinte: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus é espírito. Convém, é necessário que os seus adoradores o adorem em verdade. O pastor John Piper fez uma declaração que é bastante conhecida. Ele disse o seguinte: missões existem porque a não existe. Você pode... Missões existem porque a adoração não existe. O que ele quis dizer com isso? Significa que o objetivo principal da igreja, meus irmãos, não são as missões em si, mas o objetivo principal da igreja é a adoração a Deus. É por isso que se fazem necessárias missões. Fazemos missões porque em muitos lugares Deus não... Você consegue enxergar isso? Nós devemos sim fazer missões, porque em muitos lugares Deus não tem sido a igreja. Cada um de nós tem uma mensagem do Evangelho. A adoração possa então florescer em muitos lugares, em muitos corações. Deus, porque o objetivo final de Deus, no plano da redenção, no plano da salvação, é ter um povo que o adore. Nós vimos isso no versículo 23, Deus está buscando adoradores, buscando simplesmente pessoas que se autodenominam convertidos. Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Deus não número de pessoas. Deus quer adoradores, homens e mulheres que se conhecerão como Deus vivo, único Deus vivo e verdadeiro. E mulheres que virão em Cristo Jesus e por meio dele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a mulher então responde a Jesus dizendo o seguinte: eu sou do Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou sua cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu... Não seria ele? Meus irmãos, na história em que refletimos há 2 domingos atrás, o reverendo Gerson deixou muito claro que aquela mulher, as cisternas rotas desse mundo, atrás de prazeres que não a satisfaziam por completo, eram completamente incapazes de encher, de satisfazer a sua alma em suas necessidades mais profundas. E agora ela conhece outro homem, mas não um homem qualquer, porque ela está diante de Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Gente, o que lhe faltava? Ela encontrou exatamente aquilo que o mundo, nada nesse mundo poderia oferecer, que poderia dar. E veja comigo o que aconteceu como consequência da conversão dessa mulher adúltera, dessa mulher considerada desprezível por toda a sociedade. Ela largou o seu cântaro para trás, voltou para a sociedade, para a comunidade, e o que ela fez? Ou para as pessoas sobre Jesus. Resumindo, no final das contas, o que ela fez? Evangelizou. Consegue enxergar isso? Ela evangelizou, e meus irmãos, esse é o convite, a nossa missão é o que todos os dias e proclamar para todas as pessoas. Pastor, mas eu não tenho esse dom, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus, meu irmão, minha irmã. Qual foi a técnica que essa mulher usou para falar de Jesus? Veja comigo, ela apontou para quem é Jesus, e ela contou o que Jesus fez por ela. Você pode ler comigo o versículo 29 que diz: venham comigo e vejam um homem que me tudo que eu já fiz. O que ela apontou para quem Jesus era e contou o que Jesus fez por ela. Meus irmãos, repare bem na fala dessa mulher.
bem no que ela disse. Eu acredito que a coisa mais natural daquela cidade em que ela vivia era conhecer o seu estilo de vida. Você consegue concordar comigo? Uma mulher que era de idade, basicamente todas as pessoas ele conheciam aquela mulher, o seu estilo de vida, se ela era desprezada, uma mulher adúltera no seu tempo. Mas a grande questão aqui, meus queridos, é que certamente ela estaria completamente envergonhada em expor as necessidades do seu coração, a sua miséria. E a grande questão é que o Jesus, querida dela, não a deixou de lado. Não a rejeitou, as faziam. Mas o que Jesus fez, como nós vimos essa manhã? A acolheu. Jesus a trouxe para perto, Jesus a abraçou e disse que poderia dar um diferente a ela. Água viva, que poderia sua sede. Esse é o diferencial, meus irmãos. E é a esse Jesus que ela está apontando. Jesus que ela convida a todas as pessoas, porque ela passou pelo caminho e encontrou, ela contou sobre Jesus, acerca de tudo aquilo que ele havia falado sobre a vida dela. E das pessoas a virem a Jesus e a encontrarem a mesma coisa. Mesmo ela sendo desprezada na sociedade, mesmo sendo uma mulher pecadora, em que as pessoas dão um dedo para ela, cada uma daquelas tem as suas questões, os seus pecados, a ser consertada diante de Deus, e ela aponta para Cristo Jesus, aponta isso por ela. E meus irmãos, esse é o Jesus que nos encontra em nossa vida completamente passada pelo pecado. Conhece por inteiro, um Jesus que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, nos acolhe, um Jesus que muda a nossa vida. Você crê nisso? Jesus que está presente aqui. Mas além de apontar para quem Jesus é e o que ele fez para todas as pessoas, em terceiro lugar, a mulher samaritana falou amas de alegria por ter sido alvo da graça de Cristo Jesus. Contar para Jesus e contar o que ela fez, o que ele fez por ela, meus irmãos, essa mulher não precisou de grande eloquência. Essa mulher não precisou de frequentar um seminário, um doutorado, passar por 20 anos aí estudando a Bíblia, de capa a capa. Ela não precisou disso. Mas o que ela fez? Repita comigo. Ela apontou quem é Jesus, ou o que Jesus fez por ela. Em terceiro lugar, ela falou com o coração ardendo em chamas de alegria da graça de Jesus. Meus irmãos, foi isso. E olha para o resultado daquilo que ela fez. O versículo 30 diz: então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. De tudo isso, meus irmãos, o que eu quero dizer noite é que Deus pode usar a sua vida. Você crê nisso? Deus pode te usar na proclamação do Evangelho, da santa palavra dele, e você não precisa do mundo para fazer isso. É claro que você tiver esse impulso no coração de Deus para isso, ele vai te capacitar sim, e você vai ir à terra de proclamar do amor de Cristo Jesus. Mas eu quero que você olhe para aqueles que estão ao seu redor. Por isso não é preciso ir ao do mundo. Vejam aquelas pessoas que andam com você diretamente dia após dia. Porque não foi isso que essa mulher fez. Ela voltou para o seu povo, para a sua cidade, para a sua comunidade, pessoas que ela já conhecia, e por mais que ela era uma mulher rejeitada, ela ainda assim abriu a sua boca e falou aquilo que gerou ela. Ela apontou para Jesus, contou que ele havia feito isso com alegria, com um coração cheio, um coração pleno, cheio de amor por Cristo Jesus, vivendo uma vida que começou a ser transformada por Cristo. E essa é a vida que cada um de nós pode ter todos os dias. Uma vida transformada por quem nos transforma. Quando nós temos esse com Cristo Jesus, foi exatamente porque ele nosso encontro intencionalmente, assim como fez com a mulher nesse poço. Ele veio ao nosso encontro, nós vamos ver daqui a um tempo, quando Jesus se declara como sendo o bom pastor das suas ovelhas, o bom pastor que chama as suas ovelhas, que as conhece e as chama pelo nome. O que elas fazem? Elas ouvem a voz do pastor, seguem. E esse lado que eu acredito que nós temos do Senhor Jesus, para que possamos segui-lo, porque é um chamado inconfundível. É um chamado completamente, meus queridos, e que inunda o nosso coração com uma alegria, uma certeza de que nele nós temos os nossos pecados perdoados, a certeza de que podemos ter uma renovação de todos os dias, podemos ser transformados sim, porque ele é quem age em nossas vidas. E não nos deixou sós, nós temos o seu Santo Espírito habitando. Glórias a Deus por isso. Seja um proclamador dessa verdade. Não precisa ir muito ao seu redor. Aponte para Cristo Jesus. Conte o que Ele fez por você. E faça isso com toda a alegria do seu coração. Você pode ficar de pé nesse momento? Quero te convidar a cantar essa canção comigo. Todo mundo, eu não quero me arriscar a cantar sozinho aqui, hein, Wesley?
Jesus mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Que isso? Cristo deu-me coração. Vamos lá? O amor só conhecia em canções que falavam de nós, mas agora é de isso falo a todos, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu irmão, minha irmã, essa é a realidade da sua vida. Você cantou isso com o coração cheio de alegria. Jesus Cristo mudou viver. Mais uma vez, Ele não faz isso apenas uma vez. Ele é um Deus que transforma nossas vidas todos os dias. Basta buscarmos e desejarmos viver intensamente e intencionalmente um relacionamento com Ele, que vive, que reina, que está entre nós, que quer ser o nosso Rei, o nosso Senhor. Basta você se entregar e dizer: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu creio e confio nessa palavra. O Senhor, sim, pode mudar o meu viver. Eu sei que cada um de nós aqui temos as nossas questões a serem resolvidas, pecados a serem abandonados, vidas tortas, vidas a serem entregues a Jesus. Faça isso agora. Coloque a sua vida, o seu coração diante de Cristo Jesus. Se arrependa dos seus erros. E confie na graça soberana de Jesus, porque Ele pode mudar a sua vida, pode te dar uma vida diferente, e você pode sair daqui com alegria, o coração renovado, e dizer para todos aqueles com quem você se encontrar, de repente hoje ainda, dizer o seguinte: Jesus Cristo mudou o meu viver. E isso falo a toda a gente, pois Cristo mudou o meu viver. Aponte para quem Jesus é. Conte às pessoas aquilo que Ele fez por você e faça isso com toda a alegria do seu coração, porque Ele está aqui para mudar a minha vida e a sua vida. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Obrigado, Isaac, você é fera. Louvado a Deus por sua vida. Mas observe comigo que enquanto o povo samaritano vem a Jesus, seus discípulos dizem o seguinte: mestre, coma. Olha que interessante. Os discípulos tinham ido à cidade, compraram alguma coisa. Jesus tinha ficado ali naquele poço conversando com aquela mulher. Eles compraram alimentos, voltaram e estavam preocupados com a alimentação de Jesus. E estavam cegos diante de uma realidade espiritual que estava acontecendo ali diante de seus olhos. E aí Jesus os responde dizendo: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Meus irmãos, Jesus estava tão envolvido em testemunhar da graça para aquela mulher naquele poço, que ele já estava regozijando por ela estar abraçando a fé. Jesus não estava preocupado com comida, com o alimento que eles haviam trazido. Ele estava vendo diante dos seus próprios olhos a obra regeneradora, a ação do Espírito Santo, transformando o coração daquela mulher e certamente o coração de todos aqueles outros samaritanos que já estavam vindo em sua direção, transformando aquelas vidas, o coração daquelas pessoas, tirando-as das trevas do seu pecado e trazendo-as para um relacionamento maravilhoso com Cristo Jesus. Imaginem comigo o cenário: Jesus com seus discípulos ali no poço, e quem que estava chegando agora? Os samaritanos. A história, a cultura nos conta que os samaritanos, eles tinham o costume de se vestirem de branco, usavam roupas brancas. Talvez houvessem centenas, eu não sei quantos samaritanos estavam vindo
ao encontro de Jesus, mas eles estavam vindo. E pense comigo, era como um campo branco pronto para a colheita, não é verdade? Um campo branquejando, pronto para a colheita. Enquanto os discípulos estavam preocupados se alguém tinha dado alguma coisa para Jesus comer, Jesus diz o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Eles estiveram face a face com o Rei e tiveram o coração aberto para essa realidade de que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. E é muito interessante o panorama que Jesus está nos trazendo aqui nesse texto, meus queridos, quando falou acerca da semeadura e da colheita. Veja que por conta da conversão da mulher samaritana, Jesus semeou e colheu tudo junto, ao mesmo tempo. Você consegue enxergar isso? E é claro que ele se alegrou com tudo aquilo. Por conta da conversão da mulher samaritana, Jesus semeou e colheu, e se alegrou com tudo isso. Mas veja que a mulher samaritana também semeou, não é verdade? O que ela fez? Foi para a cidade, apontou para Jesus, contou o que ele havia feito por ela e fez isso com alegria. Ela semeou, ela comunicou acerca de Jesus Cristo e da sua graça. E ela também colheu, porque aqueles samaritanos creram em Cristo Jesus por causa de suas palavras e depois vieram a crer em Cristo Jesus pela palavra do próprio Cristo Jesus. Jesus também poderia estar se referindo ao fato de João Batista estar batizando ali naquela região. Nós já vimos isso no capítulo 3, talvez Jesus estava fazendo menção a isso. Olha, João estava semeando e agora nós estamos colhendo, olha só. Nos alegramos todos juntos por conta da conversão dessa mulher e de muitos samaritanos. Talvez Jesus estivesse se referindo a algo mais geral, talvez mencionando que todo o Antigo Testamento era a época da semeadura, e agora com a sua chegada, com a sua vinda, chegou a hora da colheita. Talvez um vislumbre do Salmo 67, vamos ler juntos? Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Talvez seja isso que Jesus estava vislumbrando, mas o fato é que a semeadura e a colheita estavam acontecendo, e a pergunta que fica é a seguinte, meus queridos: qual tem sido o nosso papel nesse processo? Você tem semeado a palavra de Deus? Você tem semeado o evangelho por onde você anda nesse mundo? Você tem sido aquele que semeia a palavra com toda alegria, com todo o seu coração, em obediência ao Senhor Jesus? E você tem colhido os frutos, vindo de conversões que têm acontecido por conta de pessoas que têm se rendido ao senhorio de Cristo Jesus? Tido o seu papel nesse processo. Porque as semeaduras estão acontecendo, elas precisam acontecer, e sido o nosso papel. Veja que há tanto para aquele que semeia quanto para aquele que colhe, não é verdade? Não é isso que Jesus está enfatizando aqui? Existe tanto para o que semeia que colhe. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você tem sido um semeador da palavra de Deus, pregado o evangelho, onde você está inserido na sociedade, os seus relacionamentos, ainda não viu os frutos de pessoas que se renderam a Cristo Jesus. Não fique frustrado, continue, persevere, continue pregando a palavra de Deus. Como amanhã Paulo diz aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque por certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Deus é quem tem o tempo certo para todas as coisas. Cabe ao ouvirmos o seu chamado, semearmos a sua santa palavra.
Olharmos com toda alegria, apontar para Jesus, contar o que Ele fez, fazer isso com alegria. E no tempo de Deus, corações se converterão a Ele. No tempo de Deus, renderão ao senhorio de Cristo. Coisas acontecem no tempo de Deus. Você crê nisso? Portanto, trabalhe. Trabalhe sim, espalhe a mensagem do Evangelho, mas descanse na obra soberana, na ação do Espírito Santo. Os discípulos não conseguiam ver. No dia da colheita havia. Jesus só estava começando a marchar pelo mundo, chamando as nações para si. E todos aqueles que são eleitos de Deus, chamado eficaz e inconfundível. E veja comigo os efeitos desse chamado gracioso de Deus. No nosso texto base, nós vimos que aconteceu com a mulher samaritana e outros samaritanos. Eles tiveram a vida transformada. Eles tiveram transformada, meus queridos. O versículo 40 ainda diz: quando, pois, os samaritanos foram, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali mais 2 dias. Vocês conseguem enxergar transformadas aqui? Aquilo que Jesus fez na vida daquele povo foi algo tão grandioso que eles queriam mais de Jesus. Eles não tinham uma outra alternativa. Ainda que tivessem, eles sabiam que Jesus era tudo que eles precisavam. Eles queriam Jesus. E meus irmãos, uma vez sendo chamados pela maravilhosa graça de Jesus, nós também precisamos mais e mais de Cristo Jesus. Ele quem devemos buscar todos os dias de nosso passo que damos em um relacionamento com Cristo Jesus. Nós percebemos demais, porque Ele vai abrindo o nosso coração para reconhecermos o quanto somos pecadores. E isso é um processo diário. E ao caminhar mais e mais com Jesus, Ele também nos capacita a caminhar com pessoas. Caminhar lado a lado com aqueles que serão ensinados, que ouvirão a mensagem do Evangelho, para que juntos possamos então caminhar rumo ao discipulado. Nós estamos entrando nessa agora, em que no mês de junho até setembro, vamos dar uma grande a esse processo. O que é o discipulado? O que ele implica em nossas vidas? Isso é para mim mesmo? Será que é para algum grupo de pessoas na igreja? Meus irmãos, eu já adianto que a vida de um discípulo consiste de fato em fazer mais discípulos de Cristo Jesus. Não é isso o chamado para cada um de nós? Façam de todas as ações, batizem todo mundo, preguem o Evangelho, ensinem tudo isso. E nós temos a garantia da presença gloriosa de Cristo Jesus enquanto caminha esse processo de fazer discípulos. Portanto, o caminho do discipulado é para todo crente. É para mim, para você que crê em Cristo Jesus, que confia nele. Porque, meus irmãos, o discipulado não é algo que fazemos, aquele processo com o novo convertido, ao evangelizar, vê-lo que ele abraçou a fé e o ajudamos naquela primeira caminhada, nos seus primeiros. O discipulado consiste em uma vida inteira de caminhar a fé. Não está o grau de instrução bíblica ou o tempo de conversão, caminhar com crentes, sejam eles maduros ou novos na fé. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem caminhado para que possamos crescer, juntos possamos aprender da palavra de Deus, para que juntos possamos ser alimentados da palavra de Deus? Porque, meus irmãos, o discipulado é algo que tem que ser natural na nossa vida. É dentro de casa, na nossa família, com nossos amigos, com irmãos na fé, no desenrolar da nossa vida diária. Nós precisamos ler a Bíblia juntos, saciar a nossa sede com a água que tem para dar, e Ele nos oferece isso através da sua santa palavra. Precisamos nos alimentar da sua palavra, meus irmãos. Deus quer se mover em nossa área, enquanto o buscamos, enquanto o glorificamos com o falar e o nosso agir. Enquanto testemunhamos amando pessoas, devemos fazer discípulos. Enquanto oramos uns com os outros. É claro que, além da própria Bíblia, existem tantos outros materiais. Mas eu não quero que você se preocupe com métodos. Se preocupe em viver um relacionamento vivo e genuíno com Cristo Jesus. Existia um pastor chamado Robert Murray, pronuncia assim o nome dele, mas foi um pastor que viveu no século XIX, pastor da igreja da Escócia. E no seu curto período de vida, ele não chegou aos 30 anos de idade. É o seguinte: não são grandes métodos que Deus usa, são grandes homens. Não são grandes métodos que Deus usa, grandes homens. Com isso, meus irmãos, é que ele se referia a homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amam de todo o coração ao Senhor Jesus, porque ele sabia que quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e quando em nossas vidas mostramos esse amor genuíno por Cristo Jesus, a sua santa e gloriosa presença é manifestada através das nossas vidas. E Deus vai
nos transformando passo a passo, dia após dia, nos conformando mais à imagem de Cristo Jesus. E isso tem acontecido ao terminar quando finalmente Jesus voltar. Mas enquanto Ele não volta, você concorda comigo? Existe um grande caminho ainda. E se você acredita que Deus pode se mover em nosso cotidiano, em nossas vidas, enquanto o buscamos e vivemos, enquanto caminhamos interdiscipulado com pessoas, eu quero te convidar a se colocar. Eu quero convidar firme compromisso de buscar mais e mais a presença de Cristo Jesus. Que você repita então uma oração. Se você realmente quer buscar ao Senhor, conhecê-lo mais e mais, glorificá-lo em sua vida e viver para a sua glória. Repita essa oração comigo. Jesus, eu quero mais. Mais. Te quero dias. Te quero mais do que o ouro, mais do que tesouros, mais do que a minha vida. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é a fonte viva. Então sacia a minha sede. Da minha vida com a tua presença. Amor em todo o tempo. Quero te amar e te conhecer mais do que tudo nessa vida. E que o reflexo disso seja que o mundo veja o Senhor. Me ajude a caminhar com pessoas, acolhendo, amando, servindo, discípulos do Senhor, para que juntos todos te adoremos. Nós oramos e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Pai, a consolação, a comunhão sobre a sua vida, o seu lar, sobre a vida de todo o povo de Deus, e que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. E amém. Que Deus nos abençoe.